Tá. Ontem a gente falou aqui sobre a questão do trânsito, e falando que à tarde se formariam mais 30 guardas municipais que atuariam no trânsito de Campinas. Já são 90 atuando, mais 30, e ainda tem mais 2 turmas aí. Então vai dobrar o número de GMs atuando no trânsito de Campinas. Mas hoje é um dia em que se comemora o Dia dos Amarelinhos, que eu sei que muita gente tem lá suas ressalvas, mas eu acho que é importante a gente dar voz a essa categoria que também é muito desrespeitada e que muitas vezes, na maior parte das vezes, cumpre o direito de trabalho. Tem as exceções, mas eu acho que na maioria das vezes o trabalho é bem cumprido. É o Marcos Notaro, que ele é do SINC, ele é o presidente AGT dos Agentes de Trânsito, Associação dos Agentes de Trânsito de Campinas, é isso? Marcos, muito bom dia. Vice-presidente. Vice, tá. Bom dia, Marcos. Bom dia, meninas. Obrigado pelo espaço. Bom dia a todos os seus ouvintes. É uma honra muito grande, né, estar desfrutando dessa audiência de vocês para falar um pouco sobre os agentes de trânsito. Na verdade, Zezé, é amanhã, dia 23 de setembro, o dia do agente de trânsito, tá bom? Tá. É amanhã, dia 23. Hoje é primavera. E a gente tá... vamos chegar junto com a primavera. E nós estamos organizando um evento no Salão Vermelho a partir das 18 horas de amanhã, e para que a gente consiga falar mais um pouco sobre as atribuições dos agentes e também fazer uma homenagem aos agentes que morreram nesse último ano em decorrência da Covid, e porque nós não paramos, viu, Zezé? A gente ficou trabalhando aí ininterruptamente aí durante a pandemia. Quantos faleceram durante esse período, Marcos? Nós tivemos 4 agentes que faleceram. 3 no mesmo mês, 3 em agosto de 2020, morreram 3. E 1 na primeira quinzena de julho. Todos eles trabalhavam nos terminais de ônibus, então estavam em contato direto com a população. É uma nova realidade, né, que a gente está, depois que eles adoeceram, a gente conseguiu manter um pouco mais de distanciamento. A gente estava aprendendo, na verdade, né, como lidar com isso. Mas, infelizmente, nós perdemos 4 companheiros para a Covid. Agora, Marcos, esse ano nós tivemos aqui em Campinas um vídeo, eu mesmo fiz matéria, de um agente que foi agredido ali na rodoviária, que foi ameaçado, né, na rodoviária, e a agressão contra agentes é uma coisa muito comum por parte na vida, na rotina de vocês. Como que vocês lidam com essa questão? Qual é a gestão que vocês fazem junto à INDEC para poder ter proteção? Como que é essa questão da agressividade contra os amarelinhos? Olha, infelizmente isso é uma realidade, isso é uma constante, isso faz parte da rotina da gente. Infelizmente, inclusive, e principalmente essa ação, inclusive esse espaço que vocês abriram para a gente falar, para a gente falar um pouco mais das nossas atribuições, porque o que fica só evidenciado é a ação de multar. Olha, a gente só multa, e isso gera uma insatisfação por parte uma pequena parte da população, viu, Rose? Porque a grande maioria é comprometida com as leis, respeitam as leis de trânsito, é uma minoria e violenta, essa minoria violenta. Eles não aceitam ser fiscalizados e na maioria das vezes são agressões verbais, físicas e ameaças. Graças não é um número muito grande que acabam assim, como o vídeo que foi feito, mas aquele vídeo foi bem pontual, viu? É um caso excepcional de uma pessoa que aí foi investigado, tá? Uma pessoa extrema, era um criminoso que estava trabalhando como motorista de aplicativo, tá? Então era basicamente isso.
respondendo a pergunta sobre quais as providências que a gente toma, é orientação para os agentes mesmo, para fugirem do conflito, para que consigam administrar situações de estresse sem que acabe evoluindo para agressões, mas é a preparação psicológica mesmo. Sem bate-boca, né? Não entrar na dos caras. Bom, Marcos, uma coisa que ontem, como eu disse para você, a gente falava aqui sobre essa entrada também na fiscalização do trânsito e nas autuações. Eu queria pedir para você chegar um pouquinho mais para cá, que você não está centralizado. Aí, a entrada da GM na fiscalização do trânsito. Isso foi bom? Não foi bom? O que isso significou para os amarelinhos? Olha, essa pergunta é muito boa e ela é muito atual, né? Porque essa é uma nova realidade. Nós estamos aí com um número muito grande de guardas municipais que estão atuando como agentes fiscalizadores do trânsito também. E tem dois pontos de vista, viu, Zezé e Rose? Primeiro, para a população, que a população vai ter aí 90 novos agentes fiscalizadores, e eu gosto de ressaltar isso, porque nós trabalhamos para aquele cidadão que cumpre as leis. Então, quando a gente está fiscalizando aquele que descumpre as leis, a gente está trabalhando para aquele que é comprometido. Então, por esse ponto de vista, a população está melhor servida, né? Agora, do ponto de vista do agente de trânsito especificamente, me preocupa, porque é uma categoria diferente da nossa. O guarda municipal ele tem como principal atribuição do cargo a segurança pública, não segurança viária, e ele está concorrendo com a gente. Imagina um gestor que vai ser obrigado a abrir novas vagas para contratar agente de trânsito, porque a cidade está crescendo. Aí, estatisticamente, ele não vai precisar, porque ele já tem 90 guardas. Só que o guarda, ele só vai fiscalizar mesmo, ele só vai fazer a multa. Ele não substitui o agente nunca, porque as nossas atribuições vão muito além da fiscalização. Nós fazemos a gestão do transporte, a gente fiscaliza o ônibus, o guarda não vai fiscalizar o ônibus. Em casos de acidente, a gente faz a sinalização do local, a gente tem material para fazer isso, né, para fazer a sinalização, a gente tem cone, tem cavalete, tem treinamento para isso, coisa que o guarda não faz. Então, é muito importante. Existe, por exemplo, a possibilidade de, em algum momento aí do futuro, os amarelinhos serem retirados dessa função de fiscalização e autuação e esse espaço ser ocupado somente por guardas municipais? Você vê essa possibilidade? Aí os agentes ficariam com essas outras atribuições? Olha, então, esse é um debate que a gente tem que fazer, não é? E isso é uma preocupação, porque a sociedade ela é muito dinâmica, ela está a todo tempo se modernizando, e se bem que a gente vai ter um retrocesso. O Código de Trânsito atual, né, que foi publicado em 97, ele municipalizou o trânsito. Então, passou para o município, para o agente civil fazer a fiscalização. Quando a gente retorna essa fiscalização para agentes armados, como era o modelo anterior, a gente é um retrocesso, tá? Eu acho que não cabe uma arma entre a relação do fiscal de trânsito e o eventual infrator de trânsito. Não tem espaço para uma arma de fogo nisso. Então, embora pela ótica do gestor, ele pode ter dois profissionais em um só. Ele vai ter o agente fiscalizador de trânsito e o guarda que vai levar a segurança pública. Isso me preocupa, porque a gente tem que deixar bem claro que o agente fiscalizador tem que ser o agente de trânsito e não um guarda armado para fiscalizar alguém. Tá? Porque esse problema foi resolvido lá em 97, quando municipalizou o trânsito, entendeu? Deixa eu perguntar, Marcos, uma questão que a gente sempre discutiu aqui no programa e que os ouvintes sempre trouxeram para a gente
é que em Campinas existe uma indústria da multa por conta de radares e até por os próprios amarelinhos e tal. A minha pergunta para você é muito direta. Do tempo que você está na INDEC, vocês já foram orientados por secretários ou presidentes da empresa para poder multar? Tinha meta, tinha cota de multa por agente ou nunca teve? Como que é essa história? Isso é uma história que existe em Campinas, ou vocês já foram pressionados para multar, para poder aumentar o caixa da INDEC? Olha, Rose, eu vou falar dessa gestão atual que está aí desde janeiro. É uma gestão que realmente nos respeita. A Rose faz perguntas bem. E eu vou ser muito honesto na resposta, viu, Rose? Hoje a gente não tem esse problema. Hoje a gente não tem esse problema porque a gestão é profissional. Pela primeira vez, a gente está tendo uma experiência de ter dois chefes, dois patrões, né? Nós temos o secretário de trânsito e o presidente da INDEC. E nós temos hoje, na figura do Ayrton Camargo, um profissional da área. Ele é da área de trânsito e transporte. Então, ele conhece muito, ele já foi funcionário da INDEC há 15 anos atrás, 17 anos atrás. Então, é uma pessoa que nos coloca bem à vontade. Gestões anteriores, Rose, eu fiz essas denúncias, inclusive ao Ministério Público, tá? Porque eu não aceito que alguém seja obrigado a fazer multa para outras pessoas para atender interesses pessoais. E eu falo com muita tranquilidade que não era uma ordem da presidência da empresa, era alguns gestores que estavam no cargo de gestores, né, funcionários de carreira, que direta ou indiretamente cobravam. Por exemplo, fazer uma comparação de desempenho. Olha, determinado agente estava fiscalizando na esquina da General Osório com Anchieta, hoje. Aí ele vai e faz, por exemplo, 50 multas. No dia seguinte é um outro agente diferente. Aí esse cara vai e faz 10 multas. Então tinha gestor que falava, por que ele fez 50 e você fez? É uma forma indireta de cobrar produção. Quando você compara desempenho, percebe? E isso sempre foi combatido por nós lá dentro. Porque o código... Isso não pode acontecer porque pode ser que motoristas diferentes tenham passado por ali e não tenham cometido nenhum tipo de infração. Ou o outro exagerou. Então isso foi muito combatido por nós, especificamente da GT, porque o Código de Trânsito ele delega ao agente de trânsito a responsabilidade de fiscalizar. Então, uma pessoa que está de fora, ele jamais pode influenciar na minha decisão de fazer ou não uma determinada autuação. Então, isso é de responsabilidade do agente, especificamente. Marcos, tem casos, a gente já vai terminar a entrevista, porque a gente vai ter que ir para o intervalo, mas tem casos, por exemplo, de agentes que aplicaram uma multa, depois ele percebeu que ele reconhece que ele errou. Como que dá para corrigir uma ação errada de vocês? Ou nunca aconteceu isso? Quando acontece... Já aconteceu comigo, né, de cometer um equívoco, porque somos seres humanos, a gente consegue fazer o cancelamento dessa autuação. É óbvio que dá um pouco de trabalho, você vai ter que se justificar, vai ter que fazer um relatório, muito provavelmente vai ter que explicar mais detalhes, mas é possível fazer esse cancelamento imediatamente após ser feita, tá? Se essa multa já foi processada, se ela já entrou no sistema, aí não tem como voltar. Mas eu preciso aproveitar. Tá, pode ir lá, vai lá, Marcos, pode falar. Não, pode falar você o que você quer falar. Como você disse que vai encerrar, por conta do intervalo, é muito importante que eu fale isso, porque esse é o objetivo da GT, a gente divulgar as nossas atribuições, que não é fazer exclusivamente multa. Nós trabalhamos com a população, na maioria dos acidentes com vítimas, nós somos os primeiros a chegar no local. Então,
segundo uma cartilha de primeiros socorros, faz parte do primeiros socorros você sinalizar o local, afastar o risco de um novo acidente, fazer o acionamento adequado, né? Porque o agente está ali, ele está qualificado, ele consegue fazer o acionamento correto, ou seja, vai até decidir qual a ambulância certa que vai para o local. Se é um suporte básico ou se é um suporte avançado, uma UTI, por exemplo. Então, eu não tenho dúvida em dizer que nós somos os primeiros a prestar esses primeiros socorros até que chegue o profissional do SAMU ou do bombeiro, né, o resgate. Então, a gente está muito envolvido nisso e fazer um convite para a população que o agente de trânsito é o primeiro contato que a população tem na rua com o serviço público, muitas vezes no terminal. Aquele agente que está lá é o primeiro serviço público que o município tem, né? Então, que tem a gente como um apoio, como um amigo aí. Tá bom? Tá ok, Marcos, eu quero agradecer muito a você pela entrevista aqui concedida hoje e torcer para que as pessoas se conscientizem aí desse papel que você quis divulgar aqui. Muito obrigada, um bom dia para você. Obrigado, Marcos. Bom dia a todos. Eu gosto muito do Marcos, porque a gente sempre conversa muito, mas, Marcos, quando a gente vê aquele uniforme amarelinho, dá um desespero na gente. Você não tem noção. Se você fez alguma coisa errada, então... E olha que eu nunca levei multa, viu, Marcos? Mas eu nunca levei multa, mas olha que você fala, ai meu Deus, o que esse homem está fazendo aqui, o que essa mulher está fazendo aqui, né? Você fica desesperado. Mas parabéns pelo dia de vocês. É rápido. Assim, a gente faz um trabalho de volta às aulas. Quando vai retornar às aulas, a gente vai até as escolas, auxilia na travessia. Então é comum a mãe chamar, quando a criança não quer ficar na cadeirinha, fala, olha, se você não ficar na cadeirinha, esse homem aqui vai prender a mamãe. Quer dizer, eu falo assim, gente, já tá criando um inimigo na cadeirinha. Ele fala, como assim esse cara vai prender minha mãe? Eu falo de uma maneira brincando que ali começa a raiva pelo amarelinho, viu? Verdade. Mas obrigada, viu? Obrigada, viu? Parabéns pro dia do agente amanhã. Isso, um abraço. Muito obrigado. Eu convido todos para amanhã o evento, a partir das 18 horas, no Salão Vermelho da Prefeitura, tá bom? Um grande abraço a todos. Tá ótimo. Um abraço. Um abração.